Um dos momentos que mais me instiga em One Piece é o cenário onde Marshall the Teach foi capaz de ferir Shanks. Isso aconteceu anos antes da história principal começar, mas até hoje parece um enigma sem solução. A gente já viu o nível de força do Ruivo, um homem que intimida almirantes, para guerras inteiras só com sua presença e aniquila a tripulação de um capitão supernova de 3 bilhões de berries com um único ataque. Também já vimos o nível de Teach há 2 anos, certamente alguém muito poderoso, mas que quase morreu pro Magellan, que saiu na vantagem contra o Luffy em Impel Down, mas tomou um botadão histórico. Isso é impensável se colocarmos o Shanks no seu lugar. Então essa marca em seu olho é muito suspeita, ainda mais porque o próprio Shanks afirmou, ele não estava distraído, não estava de brincadeira quando ela aconteceu. Então, que diabos rodou ali? A única resposta plausível é que existe algo em Teach diferente, que vai além de tudo que ele já mostrou, algo oculto ligado ao mistério de suas 3 almas. Não é coincidência que todas as grandes batalhas dele tenham sido decididas fora de tela. Contra Hancock, contra o Law, contra o Ace, sempre existe um ponto cego, um segredo guardado. E talvez esse segredo seja exatamente o que Oda começou a revelar pra gente no último capítulo de One Piece, que começa a fazer as coisas se encaixarem com mais clareza do que nunca. E esse é o despertar de Rox. Melhor, o despertar de Dave D. Shebeck. Quem é o principal causador do incidente de God Valley, onde Shebeck possivelmente perdeu sua vida, sua mulher e viu seu filho, uma criança de só 2 anos em enorme sofrimento? O nome dessa criatura abominável é Figarland Garlin, cujo rosto é a imagem e semelhança do Shanks. Já começou a entender onde a gente quer chegar? É possível que num encontro entre Barba Negra e o Ruivo, já no fim da adolescência ou no começo da fase adulta, algo dentro do Teach tenha reagido ao reconhecer a figura à sua frente. Talvez a alma de Shebeck. Diante daquele rosto, o Teach não viu o Shanks, o Shebeck viu Figarland Garlin. E foi nesse instante que a presença de Shebeck, ainda viva dentro do filho, como uma das 3 almas que o habitam, simplesmente despertou. Foi nesse acesso de fúria manifestada por Shebeck que Teach atacou, e foi nesse ataque que Shanks recebeu a cicatriz que carrega até hoje. Era além do Barba Negra naquele momento, era de alguma forma também Rox de Shebeck reagindo ao Garlin. Por isso esse confronto marcou tanto Shanks. Por isso, alguém tão inexpugnável como ele demonstra fragilidade ao falar desse ferimento. Foi uma cicatriz muito mais profunda do que um mero golpe. Não foi apenas uma marca física. Foi carregado de ódio, de passado, de uma fúria herdada. Uma cicatriz que não pertence só ao corpo, mas também à história de suas famílias. Meus queridos, eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha e essa introdução foi resposta à pergunta do @Jonas33314. Ainda não entendo como Barba Negra feriu o olho do Shanks. Tem alguma ideia? Tenho sim, foi essa aí que eu acabei de mostrar. E também tem outra pergunta que faz continuidade excelente com essa aqui, tá? Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal. E agora, se liga, o @Luciano.Vilegas perguntou: e se fosse mesmo Shanks falando com os Gorosei em Marejoa? Ao longo da história de One Piece existe um padrão pro Shanks. Ele tá caçando o Barba Negra e também avisando grandes figuras sobre o perigo que essa pessoa representa, tal como ele fez com o Barba Branca ao mencionar a sua cicatriz. É possível que no incidente de God Valley muitas pessoas tenham achado que o Teach simplesmente morreu, que ele simplesmente sucumbiu ao grande incidente ocorrido ali. Então eles não associaram Marshall the Teach, a figura proeminente da pirataria que estava crescendo ali, se tornando um Yonkou, aquele bebezinho que provavelmente teria morrido no incidente de God Valley. Então a linhagem dos Dave D junto com o fim de Shebeck teria sido extinta. É exatamente por isso que o governo mundial parecia não se importar tanto com Marshall the Teach, a ponto de aceitá-lo como um Chichibukai. Se você parar para olhar e pensar que eles soubessem que ele era um Dave D, seria uma parada muito estranha. Então parece que naquela altura da obra, há 2 anos atrás, eles não sabiam que se tratava de um Dave D.
Eles não sabiam mais sua origem, não sabiam que um sobrevivente daquela catástrofe ainda existia, né, como um Dave Dee, mas como eles descobriram? Porque Jay Garcia Saturno Gorosei lá em Egghead deixa claro que reconhece a linhagem especial do Barba Negra. Pois é, eu sei que a gente já achou que esse cara aqui era o Shanks, e agora a gente, provavelmente, muita gente acha que esse cara aí é o Shamrock, mas isso na verdade foi um misdirection do Oda para fazer um misdirection de outro misdirection, e na verdade é o que a gente achou que era, mas deixou de achar e agora tá achando novamente. O que eu quero dizer é, e se esse cara de fato for o Shanks avisando aos Gorosei, como o Jay Garcia Saturno, sobre um certo pirata que sobreviveu em God Valley, que não era pirata naquela época, e possui uma linhagem sanguínea lendária. Talvez no encontro que ele teve e que o Shebek despertou ali e acabou ferindo o nosso querido Shanks, ele tenha percebido, irmão, tem alguma coisa esquisita aqui. Isso justificaria porque o governo mundial parecia não ligar tanto pro Tite antes, a ponto de, mais uma vez, como eu já mencionei, aceitá-lo como Chichibukai, mas depois começou a parecer muito interessado, mais ligado também, com o próprio Jay Garcia reconhecendo sua linhagem especial. Será que ele não ficou sabendo pelo Shanks exatamente nesse dia, onde ele deve ter revelado que a criança Dave Dee de God Valley, assim como ele, sobreviveu ao incidente? Aí você pode perguntar, mas qual seria a fonte do Shanks para esse conhecimento? Cara, o Shanks sabe muito mais de tudo do que a gente imagina. Ele sabe de Nika, ele sabe do One Piece, ele sabe de muitos segredos desse universo. E talvez nesse encontro antigo que ele teve com o Barba Negra, cara, segredos foram revelados. Talvez até nesse despertar do Shebek ele tenha tido acesso a algumas informações muito únicas sobre God Valley. E talvez dessa forma, ou outra qualquer também, né, descoberto que Marshall the Teach é na verdade Dave D. Teach, e falar para os Gorosei e falar, irmão, olha só, temos que tomar atitudes. Barba Branca não me ouviu. Alguém precisa ouvir, alguém tem que parar esse homem. E calma, eu sei que essa é bem a roupa que o Shamrock tá usando quando chega em Elbaf, mas por que ele usaria ela dentro de Marejoa, onde ele é super conhecido? Por que não estaria com seus trajes normais? O Shanks, por exemplo, sendo um pirata com reconhecimento global, cara, estando lá na época de Reverie, faria muito sentido tá encapuzado, disfarçado, sei lá, tá? Esse ainda é um momento muito estranho, mas aí o que você acha? É o Shanks falando do Barba Negra, revelando que ele é um sobrevivente do clã Dave Dee, ou é o Shebek falando do seu irmão? Eu sei que não dá pra ver também a cicatriz, mas pode ser só a posição que ele tá meio de lado, mas já teve conversando com o Barba Branca e apareceu, eu tô ligado em tudo isso. Só que mesmo assim, ainda é muito incerto, cara, sacanagem do Oda, sério mesmo. @LFPereira_Rô perguntou: por que o Barba Branca aceitou o Tite se ele provavelmente reconheceu que ele era filho do Shebek? A gente não sabia se ele sabia ou não, tá? Mas eu vou ser super clichê aqui e dizer que, cara, a resposta sempre esteve no próprio coração de Edward Newgate. Ele conheceu o Shebek. Ele sabia dos defeitos dele, sabia que podia ser cruel, que podia levantar a mão, ou melhor, um pé contra uma criança, mas também sabia que o homem não era pura maldade. E acima de tudo isso, o Barba Branca carrega uma convicção gritante dentro de si desde o seu princípio. É errado condenar uma criança pelos pecados de seu pai. Essa frase define quem ele era. Foi o espírito que o levou a aceitar o filho de seu maior rival e amigo na tripulação. Foi esse mesmo espírito que o fez acolher o Tite, o filho de seu antigo capitão. Sabendo disso ou não, o Barba Branca ofereceu a ambos um lar, porque acreditava que os erros de uma geração não podem aprisionar a próxima. E olha que interessante, talvez essa filosofia não tenha nascido do nada. O Barba Branca é um órfão que protegeu sua terra natal como se fosse o pai dela desde criança, devido à sua força monstruosa. Mas esse pensamento específico de não condenar os filhos pelo pecado do pai, talvez tenha sido moldado exatamente em God Valley, ao ver o encontro entre Rox e Garlin. A gente viu o quão desesperado o Shebek estava chegando na ilha, tomado pela urgência de salvar sua mulher e filho. O pequeno Tite era o alvo de pontuação máxima daquele torneio desumano, e o Garlin era o seu maior competidor, ou seja, eventualmente o Cavaleiro Sagrado chegaria para eliminar a vida de Barba Negra
e também de sua mãe. Mas Rox estava em um avanço absurdo para impedir. Talvez ele tenha achado que chegou tarde demais, talvez o Garlin tenha mentido para ele falando que matou seu filho, algo nesse sentido, mas é possível que no desespero ele tenha buscado retribuir tentando matar as crianças Shanks e Shamrock, algo nesse sentido. É muito especulativo, mas se o Shebeck descobrir que os filhos de Garlin também estavam em God Valley, cara, e ter uma intenção contra eles, né? Isso poderia ser um momento capaz de justificar o porquê Roger e Garp estavam defendendo Tenryubitos. Eles estavam tentando impedir o Rox de atacar duas crianças. A gente sempre pensa no Tenryubito vacilão, babaca, nojento, ridículo. Sempre pensa. E tá certo. Agora, o Roger estaria defendendo um deles? E se fosse uma criança? Shanks, Shamrock, que não merecem pagar pelos pecados de seu pai. O cenário de God Valley é muito complexo e cheio de variantes, então algo nesses termos aí pode de fato ter acontecido. Agora, poderia o Shebeck ser capaz disso? A introdução dele, né, é enfiando a porrada numa criança, então eu acho que ele poderia, mas assim, eu acho que seria muito mais fácil ele embolar o Garlin na porrada do que ir atrás de bebês. Mas é um cenário muito complexo que pode ter algo se criando dessa forma. O que eu acho é que God Valley foi o palco onde grandes linhagens colidiram. Gol D, Monkey D, Figarland, Dave D, cara, simplesmente insano. Lá tem grandes chances de ser o local onde o Barba Branca percebeu de maneira visceral ali o peso que os filhos carregam pelas escolhas de seu pai. Tem a relação do Dragon com o Garp, tem a relação do Rox com o Teach, tem a relação, cara, dos Figarland, né, com o Shamrock e com o Shanks. É um cenário muito bem construído para trazer uma visão fresca também para o Barba Branca. E claro, foi ali também que ele pode ter visto o perigo desse ciclo de ódio, né, de um filho ter que pagar pelos pecados do pai. Foi ali então que eu acredito que tenha nascido sua convicção, cara, moldada a ferro, fogo e sangue, de que em nenhuma hipótese os filhos devem pagar pelos pecados de seus pais. E é por isso que ele acolheu o Teach, e é por isso que ele acolheu o Ace. Porque Edward Newgate, o homem chamado de Barba Branca, jamais permitiria que a sombra de God Valley se repetisse em sua tripulação. Bonito, legal, mas acabou rolando, né, na real. Tipo, Barba Negra traiu lá, matou o Tati, depois entregou o Ace, que era filho do Barba Branca, mas na verdade era filho do Rox, que outro era filho do Roger, aí deu problema. Essa família é muito unida, brigam por qualquer razão, Titi tem um Shebeck no barrigão. @Kaliel _e-mail _e _senha. Seriam Shanks e Teach primos, e se por acaso todos da ilha forem da família Dave? O @Treviseira perguntou algo relacionado. Shanks possivelmente um D por parte de mãe. Bom, vamos lá. Eu acho que os dois não têm relação sanguínea e nem familiar. Vou explicar. Quando a gente fala de God Valley, muita gente imagina que todos os habitantes dali seriam descendentes diretos da família Dave D. Mas eu acho que é um cenário improvável e muito mais parecido com o que a gente vê, por exemplo, na terra natal do Luffy. Pensa só. No reino de Goa existe uma linhagem importantíssima, a dos Monkey D. O Garp nasceu ali, o Dragon também veio do mesmo local, e o Luffy, que cresceu na Vila Fuxa, que faz parte do reino de Goa, faz parte dessa mesma herança que atravessa gerações e gerações dessa região. Então a família Monkey D parece bem conectada com o reino de Goa, tendo neto, filho, etc, etc, por aquela região. Mas, por exemplo, isso não significa que todo mundo ali do reino de Goa carregue esse sobrenome. A Makino não é um D, o Sabo não é um D, o Outlook III também não é um D, muito menos um Monkey D. Ou seja, existe uma linhagem lendária dentro da região, mas ela não define toda a sua população. Com God Valley provavelmente é a mesma coisa, a família Dave D é originária dali, tem raízes profundas naquele território, provavelmente até mais profundas do que os Monkey D no reino de Goa, mas isso não significa que qualquer pessoa nascida naquela ilha carrega o mesmo nome ou o mesmo sangue. E aqui que entra a questão sobre a mãe do Shanks, né? É totalmente plausível que ela não fosse uma Dave D. Ela poderia ser apenas uma moradora comum da ilha, talvez com algum
algo especial além do sangue, né? Alguém que não tinha ligação direta com essa linhagem e acabou envolvida nesse acontecimento aí trágico de God Valley devido à intenção maligna de Figalian Garlin. Dito isso, ao mesmo tempo, tá? Eu também não descarto a possibilidade de que ela fosse sim parte dessa família. Só que na minha visão, não existe necessidade pra isso. Não tem por que colocar ali, cara, Shanks e Barba Negra primos e... não sei, né, Pupice? O Shanks já é um personagem com peso gigantesco dentro da trama da maneira que ele é, né? O simples fato dele estar ligado a God Valley e a todo esse passado com o Garlin já é o suficiente. Tornar a mãe dele uma Dave D adicionaria uma camada a mais, mas talvez sem tanta relevância para a função que o personagem cumpre dentro da história. Entendo que possa ser, mas não vejo o porquê. @Henrique Fayad, Rox é o verdadeiro rei dos piratas. Ninguém pode negar. Pera aí, amigo, só um segundinho. Deixa eu dar play aqui. Cara, então, né, nos primeiros 5 segundos de introdução da primeira abertura de One Piece, que é reproduzida diversas vezes ao longo da série, a gente tem alguém que pode negar sim. Inclusive, detalhe muito curioso aí pra todo mundo, tá? Gold Roger, o rei dos piratas, é literalmente não só o primeiro personagem que aparece, mas essa frase, Gold Roger, o rei dos piratas, é literalmente a primeira que o Oda escreveu em todo One Piece. No primeiro capítulo, na primeira página, no primeiro quadro, no primeiro balão de fala, na primeira linha. Então, Rox é o rei dos piratas? O Oda pode negar. Brincadeira, tá? É claro que eu entendi o comentário. Cara, o hype no Shebeck, o que ele tá construindo, o que ele tá fazendo é simplesmente espetacular. Não tem como negar. O Oda conseguiu trazer um personagem, cara, a nível lendário, sabe? É absurdo. Só que eu acho que não tem contradição nenhuma aqui, né? O Roger foi, de fato, o rei dos piratas, mas o Shebeck se mostra uma lenda absoluta, brilhando mais que todos num período que o Roger também estava lá, o Barba Branca também estava lá, o Garp também estava lá, mas eles eram um pouco mais novos, ainda estavam se construindo. Mas eu acho que sim, o Shebeck foi uma lenda gigantesca e também pode ser comparado ao Roger em diversos aspectos, só que é preciso entender que eles tinham propósitos diferentes, conquistas diferentes, caminhos diferentes. E mais, reinaram em eras diferentes e foram absolutos em seus períodos. Tanto que uma era é chamada de a Era de Rox e a outra é chamada de a Era de Roger. 2 gigantes, 2 monstros, 2 lendas. Eu acho que aproveitar o momento para sacanear o Roger de gado, falar que aquele é meme, a brincadeira ali de comparar os dois, cara, super divertido, engraçado pra caramba, de forma saudável. O problema, e isso tá acontecendo bastante, tá? É quando a galera perde o tom da brincadeira e começa a levar pro lado da disputa, né? Veste a camisa de olho, eu sou Rox. E aí começa a vestir a camisa como se fosse um clássico estadual de futebol e parte pra porradaria, meu irmão, tu é hooligan? E aí vem aquela bobeira sem tamanho, né? Uma galera querendo falar mal do Roger só porque o Shebeck tá em alta agora, ou gente tentando diminuir tudo que o Shebeck tá fazendo só pra colocar o Roger num pedestal, nossa, inalcançável, e nós dois... Gente, sem sacanagem, maior papelão, cara, maior papelão. Vocês estão passando vergonha na internet. Você não precisa falar mal do Messi pra gostar do Cristiano Ronaldo. Você não precisa rebaixar o Sanji pra mostrar que o Zoro é seu favorito. Esse tipo de comparação, cara, de meme, é super divertido, super engraçado. No sério, é muita bobeira, tá? Eu achei que tava todo mundo na brincadeira. Quando eu vi uma galera falando sério, cara, discutindo. Eu fiz um post lá no Twitter. Tem 2 caras que estão há 4 dias seguidos se xingando, mandando mensagem, argumentações, textões. Loucura total, pô. Eu acho que uma das graças de discutir One Piece é justamente enxergar e valorizar os dois lados. Um discurso que tá presente na obra desde sempre. A gente tá acompanhando a jornada de um pirata incrível no mundo em que piratas são os maiores criminosos. Então assim, o Roger é o rei, o Shebeck é a lenda, e os dois, cada um no seu caminho, do seu jeito, mudaram o mundo. @Manuel.costa. Rox nunca foi vilão. Nós acreditamos nisso porque ele estava com os vilões na tripulação. Pra mim, o Oda fez aqui uma brincadeira, um jogo narrativo muito inteligente. Ele colocou a gente, leitores, na mesma posição do cidadão comum dentro do mundo de One Piece. Para eles, como eu disse agora há pouco, o Luffy é um criminoso horrível, um demônio que ameaça a paz, alguém que representa um perigo gigantesco. Mas a gente sabe que não. Só que,
Se a gente vivesse dentro desse mundo, essa é provavelmente a visão que a gente também teria do Luffy. E a gente caiu nessa mesma armadilha quando o assunto é Rocks the Shebek. A nossa percepção é vítima da propaganda do governo mundial e da capacidade humana também de prejulgar e associar algumas coisas. Julgamos o Shebek pelas palavras do Sengoku, por 3 ou 4 comentários ali ao longo da história. Julgamos o Shebek por associação, se o Kaido via ele como um herói, como um ídolo, como um cara grandioso, se a Big Mom falava dele com respeito, se Tite parece seguir os seus passos, cara, ele só poderia ser alguém terrível, né? Só que a verdade é que a gente nunca tinha visto suas verdadeiras ações para ter uma pequena ideia de quem de fato ele era, nem ouvido uma única palavra saída de sua boca. O que a gente tinha eram recortes, a versão que o Oda queria utilizar para induzir a gente a acreditar em algo, e eu acho que funcionou muito bem. O Shebek é uma gigantesca surpresa e talvez, como a gente já deveria esperar, muito diferente do que o governo mundial estava pintando. A história mostrou que o Shebek, no íntimo, é um personagem muito mais complexo do que esse estereótipo de grande vilão, né? Simplesmente espetacular. E para fechar, o Janzin Peace falou: Enel sendo usado como fonte de energia pelo Imu. Para mim, simplesmente absurdo. Irmão, vamos lá. A gente fecha esse Resposta de Palha com a mais nova teoria lendária da comunidade de One Piece. Enel, hamster na rodinha, gerando energia para Imu-sama. Essa é a ideia. Algum artista aí brabo, por favor, faz uma arte dessa. Manda lá no Twitter, me marca. Pelo amor de Deus. Coisa linda. O Enel, brabão, vai virar um hamster. Meus queridos, esse foi o vídeo. Espero que você aí tenha gostado, tá? E não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E a gente se vê, ó. Um beijo gigante no próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!